Bem-vindos à nossa análise. Hoje o desafio é interessante, né? Como é que a gente pega algo tão tridimensional como o relevo da Terra, montanhas, vales, e consegue representar isso numa superfície plana, tipo no mapa? A gente está com os materiais aqui do IBGE, alguns dicionários cartográficos também, que explicam justamente isso, as técnicas para mostrar a altitude nos mapas. Nossa missão é descomplicar como a gente lê essas elevações. Então vamos lá, como que os mapas fazem essa mágica, hein? Para dar essa ideia de altura, de profundidade do terreno. Olha, essa é uma questão chave, né? Existem algumas formas, sim, mas a mais comum, assim, a principal mesmo, especialmente nos mapas topográficos, são as curvas de nível. Ah, as curvas de nível. Isso, são elas que dão a informação precisa, quantitativa da altitude. Aquelas linhas fininhas, meio onduladas, que às vezes parecem um monte de minhoca no mapa. Ah, O que elas significam exatamente? exato, essas mesmas. Pensa assim, ó, cada curva de nível é uma linha imaginária, claro, que conecta todos os pontinhos do terreno que estão exatamente na mesma altitude. Mesma altitude. Isso. E essa altitude é medida a partir de um nível de referência, que geralmente é o nível médio do mar. A gente chama isso de datum vertical. Os manuais do IBGE explicam bem isso. É como se a gente fatiasse o terreno com planos horizontais, sabe? Em intervalos iguais de altura. E aí a gente projetasse as linhas onde esses planos cortam o terreno, lá no mata. Quando essas linhas ficam bem juntinhas no mapa, significa que o terreno ali é bem íngreme. Ah, faz sentido. E onde elas estão mais separadas, mais espaçadas, aí é mais plano, a inclinação é mais suave. Entendi. Então a proximidade indica a inclinação. Legal. Mas e para saber a altitude mesmo, um número? Como a gente lê isso? Boa pergunta. Para facilitar, existem as chamadas curvas mestras. Elas geralmente são desenhadas um pouco mais grossas, sabe? Uhum. E nelas vem escrito o valor da altitude. De tempos em tempos aparece um número ali na linha. Ok. Entre uma curva mestra e outra ficam as curvas normais, mais fininhas. E a diferença de altura entre uma curva e a seguinte é sempre a mesma. É a tal da equidistância. Equidistância. Isso, que geralmente está informada lá na legenda do mapa. Então, se você sabe o valor de uma curva mestra e sabe a equidistância, consegue descobrir a altitude das outras curvas entre elas. Entendi. Quer dizer, tem que prestar atenção para não confundir, né? Se está subindo ou descendo. Exato. É um erro comum para quem está começando. Olhar rápido e achar que uma colina pequena é um buraco, uma depressão. Tem que ver os números das mestras para sacar se a altitude está aumentando ou diminuindo. Faz todo sentido essas mestras como referência. Agora, tá, as curvas dão a altitude precisa, o número. Mas para a gente ter aquela sensação visual, né, de volume de 3D, tem outras coisas que ajudam. Tem sim, ajudam bastante na visualização. Uma técnica é o sombreado. É como se tivesse uma luz vindo de um lado, geralmente noroeste nos mapas, e isso cria sombras no relevo. Ah, que legal. Dá uma impressão bem forte de volume, né? Realça as formas. Mas é bom lembrar que é uma luz artificial fixa. Então, dependendo da posição da montanha, pode achatar um pouco ou exagerar. Entendi. E cores? Sim, as cores também. São as cores hipsométricas. Aí é um padrão. Faixas de altitude diferentes ganham cores diferentes. Tipo, Geralmente é assim: verde para as áreas mais baixas, aí vai mudando para amarelo, laranja, marrom e às vezes até vermelho ou branco para os picos mais altos, neve e gelo, né? ah, sim. Ajuda a bater o olho e ter uma ideia geral rápida de onde é alto, onde é baixo. Bacana. E quando a gente vê um mapa que tem, bem, tudo isso junto, tem as estradas, os rios, as cidades e também as curvas de nível, talvez um sombreado ou as cores. Esses são as cartas. Uma carta, por definição, é um mapa que mostra tanto a planimetria, Planimetria? os elementos planos horizontais, estradas, rios, limites de cidades, construções, essas coisas. E também a altimetria, que é o relevo. Ah, tá. Plano e alto. Exatamente. E as cartas topográficas são o exemplo clássico disso. Elas usam principalmente as curvas de nível para mostrar o relevo de forma bem detalhada e quantitativa. Mas tem outros produtos também, tipo fotocartas, que usam fotos aéreas como base e podem ter informação de relevo.
Certo. Então, saber ler essas linhas, essas cores, essas sombras, não é só curiosidade, né? Qual o impacto prático disso para quem usa mapa? É total, é fundamental. Permite que a gente visualize a paisagem em 3D sem nem estar lá. Imagina para planejar uma trilha. Você consegue ver onde a subida é forte, onde é mais tranquilo. Sim, segurança, né? Exato. Para engenharia, é básico. Para projetar uma estrada, um prédio, analisar a estabilidade de encosta. Na área ambiental, então, para entender como a água corre no terreno, sabe? Bacias hidrográficas. Isso. Delimitar as bacias que são definidas justamente pelo relevo, pelos divisores de água. E também para ver se uma área serve para agricultura, para conservação. Tudo isso a partir de uma folha de papel ou da tela, né? Incrível. Então, resumindo rapidinho, para mostrar o relevo em mapas planos, a base são as curvas de nível, aquelas linhas de mesma altitude. Perfeito. E para ajudar a gente a ver o volume, tem o sombreado e as cores hipométricas. Exato. Entender essas convenções transforma o mapa. Deixa de ser só um desenho e vira uma ferramenta poderosa para a gente entender a forma do mundo. Muito bom. E fica aqui uma reflexão para a gente pensar depois, além dessas técnicas que a gente falou, como será que é a escala do mapa? Sabe, se ele mostra uma área gigante com pouco detalhe ou uma área pequena com muito detalhe. Como que isso impacta o quanto do relevo a gente consegue de fato mostrar e perceber? Fica aí para pensar.